Eu não tenho, não dá para mim, para eu dizer quantas vezes eu vi meu pai de joelhos intercedendo por cada filho. Eu não tenho a conta disso. Quer de manhã muito cedo, ou quer de madrugada, ou quer de tarde. Eu não sei quantas vezes, incontáveis, eu peguei meu pai estudando a Bíblia. E a gente saía de Jacarepaguá, para quem não é aqui do estado do Rio de Janeiro, está a 15 a 17 quilômetros daqui da Penha, e naquela época não tinha carro, pegava 2 ônibus para vir para a igreja. E todo domingo 2 ônibus para vir para a escola dominical, 2 ônibus para voltar para casa, depois de tarde 2 ônibus para vir para o culto à noite, e quando acabava o culto, 2 cultos e 2 ônibus para ir, e quando tinha dia de semana, um dia da semana tinha que vir todo mundo um dia na igreja. Não tinha carro, não tinha colher de chá. Eu fico vendo uns fedelhos hoje cheios de vontade, que o pai não tem mais palavra, não tem autoridade. Meu pai era um cara meio baixinho. Deixa eu me lembrar. Eu acho que eu tomei 2 correadas, assim, 2 vezes que ele me pegou de jeito. Meu irmão mais velho, eu não perdi o número de conta. Quantas vezes meu pai pegou ele? Porque o cara era da pá virada. O segundo, o Sérgio, esse é o Samuel, o primeiro. Também meu pai apanhou ele várias vezes, mas eu era o mais menor, mas era mais sossegado. Nunca saí da igreja, então eu era mais calmo. Mas cheguei a tomar umas correadas do meu pai. Não, também não perdi a conta. Não vai, perdi a conta. Castigo, não sai do quarto. Meu querido, nós queremos resultados positivos quando estamos praticando coisas negativas. Não dá para conjugar. Estilo de vida errado com vida certa no futuro. Não tem como conjugar. O seu coração é sintonizado com a vontade de Deus. Do texto que eu acabei de citar, de 1 Samuel 13,14, achei um homem segundo o meu coração. Que cara extraordinário. Agora, meu queridão, vou até beber um pouquinho de água. Esse cara extraordinário, que Deus procurou e achou e ungiu ele para uma obra extraordinária. Esse camarada, o homem segundo o coração de Deus, o maior adorador da Bíblia. Esse camarada com marcas na sua vida de bondade, de justiça, de misericórdia. Esse camarada comete erros na criação dos filhos. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Um cara desse nível, para você ter uma ideia, Davi é considerado um dos 3 maiores conquistadores da história, não é da Bíblia não. Na história humana, Davi é considerado um dos 3 maiores conquistadores da história. Está ele lá junto de Napoleão e de outros. Para você entender o nível e a grandeza desse cara. Mas a gente está aprendendo com esse homem extraordinário, tanto seus acertos quanto seus erros. E esse cara extraordinário, ele comete erros na criação dos filhos. Ele é um pai omisso e permissivo. Quando houve um incesto do seu filho Amon com a sua filha Tamar, que o cara possuiu a sua irmã, isso você encontra, não precisa abrir a Bíblia não, 2 Samuel capítulo 13, diz a Bíblia que quando Davi soube da notícia, ficou irado, só ficou irado.
não tomou uma atitude contra um cara que cometeu um incesto, que abusou e violentou a irmã. Só ficou irado. Não corrigiu, não puniu. Aí um erro, um abismo chama outro abismo. Aí o irmão de Tamar, Absalão, indignado com isso, esperou a hora certa e matou a seu irmão. E aí o que acontece? O camarada mata, está tudo no capítulo 13 de 2 Samuel, e foge, com medo do pai, da punição. Mas o pai não faz nada. E com o tempo está lá na narrativa da Bíblia, estou com saudade do meu filho Absalão. Eu estou com saudade dele. Ele não corrige o filho e está com saudade, traz ele de novo. E aí, esse garoto mimado que não foi corrigido, como um erro chama outro erro, se rebela contra Davi para tomar o trono. E Davi foge de Jerusalém para não ser morto. E quando Absalão morre, ao enfrentar o exército de Davi, e que ele recebe a notícia, está lá no capítulo 13, Absalão, Absalão, meu filho, quem dera que eu morresse no seu lugar. O cara se levanta contra ele para matar, para tomar o reino, e ele está chorando. Aí Joabe, o comandante do exército, não deu mole para ele. Joabe dá uma encarada em Davi incrível. Quer dizer que você prefere honrar os que te desonram do que honrar aqueles que deram a vida para salvar teu reino. Se você não mudar sua postura e não for diante do povo, saiba que amanhã ninguém vai estar a seu lado. Dê um se liga em Davi. E Davi, ó, acordou. Olha lá Davi com Absalão. Eu estou te mostrando Bíblia, meu irmão. Você pensa que para por aí? Aí vem um outro filho chamado Adonias. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6 diz que ele nunca foi corrigido pelo seu pai. Nunca foi corrigido pelo seu pai. A coisa mais horrorosa que eu tenho presenciado na minha pequena história de vida é pai com medo de filho. Ai, meu, esse garoto... Ai. E desde novinho começa, esse garoto é terrível. Que conversa de garoto terrível? Terrível é você. Terrível aqui na minha casa sou eu. Esse garoto não é brincadeira. Já começa a alimentar o pirralhinho novinho e dando poder à criança. Ele faz bobagem e não acontece nada. Aí cresce um moleque, eu conheço isso que eu estou falando para vocês, mas eu conheço com muita força. Aí o moleque vai crescendo, nunca tomou uma chinelada, nunca ganhou um castigo, nunca ouviu um não. Começa a vir um moleque folgado que começa a encarar ele começa a ficar com medo. E daqui a pouco o moleque se torna incontrolável, ganha força, ganha estatura, começa a ganhar idade, não respeita, bagunça com a cara. E o pai não faz nada. É um pai naca. Esse cara... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico triste. Como é que o povo de Deus está sendo levado por belos discursos? De gente muito inteligente e preparada até. Que seduz o povo de Deus. E o povo de Deus está sendo seduzido pela falta de conhecimento e de discernimento espiritual. Essa que é a verdade, gente. É incrível como é que o povo de Deus prefere seguir gente que chegou agora, que não tem história, do que aprender com homens fiéis que deram a vida no Evangelho e que tem história.
Qualquer um que usar técnicas de persuasão arrebata a gente. O pastor vocacionado, chamado para cuidar da igreja de 20, 30, 40 anos, ele olha assim, você não sabe nada, você não está com nada. Um homem de Deus, uma autoridade espiritual, sendo trocada por quem não tem autoridade espiritual. Como é que o povo de Deus segue essa gente? Sabe por quê? Falta de conhecimento e discernimento espiritual. Meus amados irmãos, a questão não é ser oposição a Silas Malafaia. A questão não é ser oposição a pastores. A questão é falsificar o evangelho. Essa que é a questão, irmão. Não é porque alguém é contra mim, não é porque alguém não concorda com o que eu falo. Não, esse negócio aí, porque nós temos divergências em pontos não fundamentais. Não há nenhum problema. Eu não tenho problema com meus irmãos presbiterianos que acreditam na predestinação. Isso não é doutrina fundamental do evangelho, eu não tenho problema com isso. São meus irmãos, vão para o céu também. Eu não tenho problema com meus irmãos batistas que pregam a segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nem isso, nem na outra. Eu creio na predestinação da igreja, não individual. Aí é outro assunto que não é aqui. Mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema, eu apenas defendo aquilo que eu creio. Eu creio em livre-arbítrio, eu creio que ninguém está determinado a nada. Quando a Bíblia fala de predestinação, fala da igreja. Paulo usa plural, não usa singular, nos predestinou nele, nos elegeu, nos está falando da igreja, escrevendo para a igreja. A igreja está predestinada ao céu. Os ímpios estão predestinados ao inferno. Israel está predestinado a reconhecer que Jesus é Senhor.